Olá, bem-vindos a mais uma aula de matemática. O assunto de hoje é a função modular. Antes de falarmos de funções modulares, vamos conhecer um outro tipo muito especial de funções, as funções definidas por partes. Em algumas situações, é necessário que nós quebremos o domínio de uma função em pedaços menores. Por que isso? Porque em cada pedaço do domínio, essa função vai se comportar de uma forma diferente. Imaginem que vocês têm aqui, tá, a reta real, por exemplo, tá? Marcada aqui pelo zero. Em algumas situações, pode acontecer de uma função se comportar de uma maneira para os números positivos e de uma maneira diferente para os números negativos. Bem, isso não quer dizer que essa seja a única divisão que a gente pode fazer no domínio de uma função. Isso vai depender do comportamento de cada função, tá? Então, existem situações em que nós vamos quebrar intervalos, né? Intervalos menores. Não existe um limite de partes para definir uma função. Tá? Observem este gráfico, por exemplo, tá? Ele representa uma função também. O domínio dessa função, ó, aqui, nós temos que ela começa no menos 9. Como que eu sei que ela começa aqui, ó? Nós temos aqui um pontinho, né? Desse extremo aqui do gráfico, tá bem? Ela continua até aqui o 10, ok? Então, nós temos esse intervalo aqui como domínio da função, né? Bem, a gente sabe, então, que o domínio da função é o x que pertence aos números reais, tá o quê? Menos 9 é menor ou igual que x, que é menor ou igual que 10. Ou seja, né? Nesta função, nós temos x variando entre menos 9 e 10, que são os valores atingidos no eixo x. Okay? Observamos aqui que ela tem um certo comportamento, o comportamento de uma reta, né? Então, ela é um pedaço de uma função afim. Nesse primeiro espaço aqui, aqui ela tem um pontinho de descontinuidade, porque o gráfico dá um salto, mas ela continua sendo função, não tem problema nenhum, tá? Vejam que aqui nós temos uma bolinha aberta, né? Isso significa que não há dois valores para esse x aqui, ó. Para o x igual a menos 5. Aqui ele não está definido, pois a bolinha do ponto está aberta, tá? Ele vai estar definido aqui em cima, então continua sendo função tranquilamente, tá? Aí ela tem um outro comportamento aqui, uma outra reta, né? Aqui era uma reta crescente, aqui uma reta decrescente. A partir do menos 2, né? Aqui, ó. No menos 2, ela passa a se comportar como uma parábola. Esse comportamento permanece até o x igual a 2. E do x igual a 2 até o x igual a 10, ela se comporta novamente como uma reta decrescente. Observem que também não é a mesma reta aqui. Então, se nós observarmos, nós temos aqui, ó, essa primeira parte aqui do domínio da função com um comportamento. Aí, do menos 5 ao menos 2, nossa função apresenta outro comportamento, tá bem? Aí, nós temos um terceiro espaço de comportamento entre o menos 2 e o 2, tá? Nesse outro pedaço, a função está se comportando de outra maneira, né? E aqui, por último, do menos 2, do 2 positivo, desculpe, ao 10, nós temos um outro comportamento para esta função. Então, aqui, ó, o domínio fica dividido em 4 partes. Bem? E em cada parte essa função tem um comportamento diferente. Se nós usarmos os pontos que estão marcados aí, nós vamos ver que no primeiro espaço nós temos aqui y igual a x mais 8, tá? Este aqui é
a lei matemática que descreve o comportamento da função neste espaço, tá bem? Aqui, nós temos que vai ser y igual a menos 2/3 de x mais 8/3, tá bem? Nesse intervalo entre menos 2 e 2, o comportamento da função segue a parábola y igual a x ao quadrado, tá bem? E por fim, neste último pedaço da função, nós temos menos 1/2 de x mais 5, que descreve aqui o comportamento da função neste espaço. Então, são 4 divisões no domínio de menos 9 a 10, tá? E nós temos 4 subdivisões neste domínio. Bem, então, no slide anterior, apresentamos uma função definida por partes. Bem, o domínio dessa função é o intervalo real menos 9 até 10, tá bem? O que quer dizer que o x, ele é maior ou igual que 9, menos 9 e menor ou igual que 10, tá? Ele varia entre menos 9 e 10. O domínio dessa função pode ser quebrado em 4 partes, como nós vimos, né, anteriormente. Em cada parte, a função apresenta um comportamento diferente, tá bem? Então, aqui, ó, a função f de x, ela vai ser descrita por, ó, x mais 8, se menos 9 menor que x, menor que menos 5. Então, aqui, entre menos 9 e menos 5, ela tem esse comportamento. Vamos simbolizar aqui utilizando as cores que nós usamos lá atrás. Ó, esse pedaço, tá? Ó, é entre menos 9 e 5. Entre menos 9 e 5. Observem aqui, ó, que eu tô usando um menor. Por que que eu tô usando esse menor? Por conta deste ponto vazado aqui, tá? Então, aqui eu tenho uma bolinha aberta, ok? Para este segundo regra matemática aqui, tá? Eu tô de menos 5 até o 2, né? Então, aqui tá valendo o menos 5 até o 2, tá bem? Essa é a regrinha. Para esse terceiro pedaço, eu estou aqui do menos 2 até o 2. Aqui são duas bolinhas pintadas de vermelho, porque eu tenho 2 menores ou iguais, ok? E por último, né, minha última regra, né, menos 1/2 de x mais 5, é este último intervalo aqui, né, este último pedaço aqui. Então, ó, quando o x cair nesse pedacinho aqui, eu uso a primeira regra. Quando o x cair nesse segundo pedacinho, eu uso a segunda regra. Quando o x cair neste pedacinho, eu uso a terceira regra. Quando o x cair neste pedaço, uso a quarta regra. Ok? Então, é só observar em que pedaço do domínio estou tomando x e usar a regra adequadamente para calcular y. Bem, exemplo 1. Considere a função f de x igual x mais 3, se o x for menor ou igual que menos 2. Se menos 2 for menor que x, se for menor que 2. E x menos 3 se o x for maior ou igual que 2, tá? Então, aqui eu tô quebrando o domínio em 3 partes, tá bem? Observem isso aqui, tá bem? O domínio tem aqui 3 partes, tá bem? Vou usar aqui cores diferentes novamente, ó. Eu tenho uma regra para x menor ou igual que menos 2, bem? Tenho outra regra para x entre menos 2 e 2, e tenho uma terceira regra, tá? Para o x maior ou igual a menos 2, tá bem? Vejam que não tenho limitação aqui nem aqui, então, começo do infinito e vou para o infinito. Isso nos lembra quem? A reta real, tá?
E assim, bem, a reta real. Quais que são os limitantes que eu tenho aqui? Eu tenho o limitante menos 2. O zero não aparece, mas a gente costuma marcar ele, né? De todos os efeitos. E o 2, ok? Então, vamos lá. O primeiro espaço do domínio diz que x é menor ou igual que menos 2. Menor ou igual que menos 2, então eu estou para trás do menos 2. Eu estou falando de todos esses valores aqui, tá? O segundo espaço me diz que x está entre menos 2 e 2, com bolinhas abertas, eu não tenho sinal de igualdade aqui. Então, menos 2 e 2, tá? E eu estou aqui no meio, apenas no meio, não me vale os extremos, tá? E o terceiro pedaço, ó, tem o sinal de igualdade, então eu parto do menos 2, do 2, e vou com todos os valores maiores que ele. Bem, lembrando aí, para quem não lembra, né? Maior ou igual menor ou igual menor e maior, tá bem? Então, aí, ó, o que que aconteceu? Eu pintei a reta inteira, tá? Então, daqui eu tenho que o domínio dessa função é todos os números reais, tá? Certo? Agora, vamos lá. Usar a função para calcular os seus valores numéricos. Bem, primeiro é o f de menos 5. O f de menos 5, ele está antes do menos 2, então eu vou usar a primeira regra, tá? O f de menos 5 ó, é igual. Menos 5 é menor que menos 2, então eu uso a regra do x mais 3. Então, vai ficar menos 5 mais 3. Tá? Esse cara aqui é o x. Bem, menos 5 mais 3, menos 2. Tá? F de 4 agora. O f de 4, o 4 pertence à terceira parte do domínio, tá? Ele é maior do que 2. Então, para calcular o f de 4, eu vou usar a regra x menos 3. Então, vai ficar 4 menos 3. 4 menos 3 é 1. O f de 0 agora. O 0, ele está entre 2, menos 2 e 2. Ele está aqui, ó, entre menos 2 e 2. Portanto, nós vamos usar a segunda regra. F de 0 é igual a 0. Ó, a regra entre menos 2 e 2 é o próprio x. Então, aqui está, tá bem? Ó, só anotando aí para vocês. Primeira parte da função. Terceira parte da função. Bem? E aqui, segunda parte da função. Bem? Ainda temos aqui o f de menos 2. O f de menos 2, ó, o menos 2 está aqui, pintado de verdinho. Então, é a primeira parte da função que a gente vai usar. F de menos 2 é igual a menos 2 mais 3. Esse cara aqui é o x, tá? Menos 2 mais 3 é 1. O f de menos 1, menos 1, ele se encontra aqui. Bem, ó, menos 1 tá aqui. Deixa eu fazer a marcação desses outros valores aqui. Eu tenho aqui no fim o menos 5. Tá? O menos 3, né? Que nós usamos. Vamos, o menos 5 aqui. O menos 2, certo? Que foi usado. Eu tenho
o 0 já está marcado. Eu tenho aqui o 4, 3 e o 4. Vou ter aqui para cá também o 7, que vai aparecer depois, ok? Então, aqui, ó, o f de menos 1, o menos 1 tá aqui, ó, nessa segunda parte do domínio. Então, a regra que eu uso é que é o próprio x. Bem, então, f de menos 1 é menos 1, ok? E, por fim, o f de 7. O 7 é maior que 4, então, ele tá aqui, 2, ele está aqui nessa parte do domínio. Então, eu uso a terceira regra. F de 7 é igual a 7 menos 3. 7 faz o papel do x. 7 menos 3 é 4, tá bem? Então, sempre observar em que parte do domínio o x está, tá? Sempre observar em que parte do domínio o valor de x se encontra. Para escolher a regra a ser usada. Bem? Bom, esse aqui é o gráfico da função, tá? É o gráfico dessa função que nós acabamos de estudar. Se vocês observarem, então, aqui vocês têm, ó, y igual a x mais 3, tá bem? Essa função aqui. Aqui, y igual a x, também. E aqui, por fim, y igual a x menos 3. Vejam que são retas paralelas nesse caso, também. E observem aqui, ó. Essa aqui, ela começa daqui, né? O nosso domínio aqui, nosso pedaço do domínio para cá. A sombra do gráfico é nesse trecho do eixo x. Bem, aqui nós temos, ó, a função vindo daqui, né, ó, onde está o nosso pontinho ali fechadinho. Nós estamos trabalhando sobre este pedaço do eixo x, com essa primeira parte da função, tá? Com a última parte, nós trabalhamos aqui com o final do eixo x. E com a segunda parte, nós trabalhamos aqui neste pedaço do meio do eixo x, ok? Deixa eu só puxar para cá. Y igual a x, tá? Então, são pedaços de gráficos. Nesse caso, 3 pedaços de gráficos de função afim, ok? Valor absoluto de um número real. Dado um número real x, o valor absoluto ou módulo de x, representado por módulo de x, é a distância entre o número até a origem da reta real, ou seja, a distância entre o número x e o zero, tá? Observem que aqui o símbolo do módulo são barrinhas em pé, tá? É a barrinha em pé, não é barrinha essa aqui, ó. Isso aqui está errado, tá bem? Isso aqui não é módulo de x, tá bem? Barrinha em pé para representar módulo de x. Distâncias são sempre positivas. Desse modo, o módulo de um número real também é sempre positivo. Bem? Então, aqui nós temos a reta real e eu afirmo para vocês que módulo de 8 é igual a 8. Por quê? O módulo é a distância do número até o zero. Então, o número 8 está aqui, tá? Qual que é a distância dele até o zero? Eu tenho aqui, ó, todo esse trecho aqui como distância dele. Eu tenho 8 unidades de distância, correto? Então, o módulo de 8 é 8. O módulo de menos 10 é 10. Por quê?
qual é a distância do menos 10 até o zero? Tá? Essa aqui, qual que é a distância? São 10 unidades de distância. Ok? Então, o valor de módulo de x é sempre positivo, independente de quem seja o número x. O número x pode ser qualquer número real, negativo, positivo, com vírgula, raiz, tudo isso. Quando ele sai do módulo, ele sai positivo, tá? Tudo que estiver depois do igual, que envolver módulo, tem que estar positivo. Só colocar aqui. Bem, no slide anterior, nós apresentamos a definição geométrica para o módulo de um número real. Matematicamente, dado um número real x, definimos seu valor absoluto, ou módulo, representado por módulo de x, da seguinte maneira. Módulo de x é igual a menos x se o x é menor que zero, e x se o x é maior que zero. Tá? O que nós temos aqui? Tá? Observem que, no caso lá, do menos 10, tá bem? Nós tínhamos que ele é menor, menos 10 é menor que zero. Então, eu vou usar esta parte aqui da função. Então, vai ser menos 10, tá? Menos com menos, 10 positivo, ok? Isso aqui usando o que nós tínhamos no slide anterior. Agora, o módulo de 8. O 8 é positivo. Se o 8 é positivo, ele é o próprio 8, o módulo, tá? Então, o que o módulo faz, gente? Ele pega o número negativo e deixa ele positivo e mantém o número positivo. Bem, observe que o módulo de um número real é uma função de domínio real definida por partes, tá? A função f dos reais nos reais positivos, definida por f de x igual a módulo de x, é chamada de função modular. Exemplo 2, calcule. Módulo de menos 3 mais 4. Aqui funciona como se fosse um parênteses. Primeiro eu resolvo o que está dentro. Tá? Menos 3 mais 4 é 1. Módulo de 1, 1. Tá? Menos 3, módulo de menos 3 mais módulo de 4. Aqui, ó, vejam que é diferente isso aqui, tá? Módulo de menos 3 é 3, mais módulo de 4 é 4. 3 mais 4, 7. Então, eu não posso separar isso aqui, tá bem? Módulo de 15 menos 23 mais 8. 15 menos 23 vai dar o quê? Eu tenho 15, devo 23, eu fico devendo 8, tá? Mais 8. Menos 8 mais 8 é 0. Módulo de 0 é o próprio 0. Raiz de 17 menos raiz de 23, tá? Aqui, o que nós precisamos observar? Qual das raízes é maior, tá? Então, para isso, a gente usa o número decimal. Raiz quadrada de 17, tá? É 4,12 aproximadamente. Bem? Raiz quadrada de 23 é 4,79, tá bem? Então, o que acontece? Raiz de 23 é maior que a raiz de 17, tá bem? Então, isso aqui vai dar um número negativo, tá bem? Mas quando ele sai do módulo, ele sai positivo. Como raiz de 23 é maior que este, né? Fica raiz de 23 menos raiz de 17. Tá bem? Alguma pergunta? Bem, algumas observações importantes, tá? Se vocês tiverem o módulo de um número A vezes um número B, aqui sim vocês podem separar. É o módulo de A vezes o módulo de B, tá bem? Mesma coisa para a divisão. Módulo de A dividido pelo módulo de B, você pode separar.
é módulo de A dividido pelo módulo de B, ok? Agora, se vocês tiverem módulo de A mais módulo de B, vocês não podem dizer que é módulo de A mais módulo de B, tá? E nem a diferença, tá? Módulo de A menos B também é diferente de módulo de A menos módulo de B, tá? Isso aqui não vale, só vale para vezes e para dividir. Desculpe. Terceiro exemplo. Encontrar o valor de x na equação, tá? Módulo de x mais 5 igual a 18. Lembrando lá que eu tenho o quê? Que o módulo de x, ele é menos x se x é menor ou igual menor que zero, ou x se x maior que zero. Nesse caso aqui, eu tenho duas opções para o que está aqui dentro, tá? X mais 5 pode ser positivo. E aqui eu estou falando do resultado, tá? Ou x mais 5 pode ser negativo. Eu estou falando do resultado. Então, como que eu resolvo essa situação? O x mais 5, ele pode estar resultando em 18 positivo, ou o x mais 5 pode estar resultando no 18 negativo. Porque se eu tiver menos 18 aqui dentro, o 18 também o módulo também é 18, né? Lembrem que o módulo de 18 positivo resulta em 18 e o módulo de 18 negativo também resulta em 18. Então, eu tenho que fazer essas duas continhas, as duas são válidas, tá? Então, aqui eu tenho o caso x vai ser 18 menos 5, tá? E x vai ser igual a 13. Bem, essa é a primeira resposta. Agora, eu tenho essa situação aqui, que o x pode ser... Só um pouquinho que travou aqui. Aí. Pode ser menos 18, menos 5, tá? Então, o x pode ser menos 23, tá? Então, essas duas opções funcionam, tá bem? Por quê? Observem que, prova real, tá? Se o x vale 13, o que que nós vamos ter? Vai ser módulo de x mais 5, vai ser igual ao módulo de 13 mais 5, que é igual ao módulo de 18, que é 18, tá bem? Se o x vale menos 23, então, eu vou ter módulo de x mais 5, sendo igual ao módulo de menos 23 mais 5, que é igual ao módulo de menos 18, que é 18, tá bem? Então, isso aqui vocês podem fazer como prova real, ok? Então, sempre que vocês analisarem uma equação modular, eu tenho duas possibilidades para a resposta. Encontrar o valor de x, tá? Para que x, módulo de 2x mais 8 seja igual a 3x menos 6. Novamente, eu tenho duas possibilidades de sinal para isso aqui, tá? Então, eu tenho que considerar que um deles pode trocar de sinal. Então, o que que nós vamos ter? Que 2x mais 8 igual a 3x menos 6, tá bem? Aqui eu tenho duas opções também. Tá? Tô mexendo com duas equações.
as duas equações têm mesmo sinal. Tá? Que é isso aqui que eu tô fazendo. Ou as duas equações têm sinais opostos. Tem essas duas situações. Então, em caso de sinal oposto, eu vou dizer que 2x mais 8 é igual a menos 3x menos 6. Tá? Observem que aqui agora eu usei parênteses, não mais o módulo. E aí eu resolvo as duas equações normalmente, enquanto o valor de x são as minhas duas respostas. Então, aqui eu fico com 2x menos 3x é igual a menos 6 menos 8. Menos 2x menos 3x menos x. Aqui o prof copiou errado. Menos 6 menos 8 menos 14. Troco o sinal de todo mundo, x é igual a 14. Essa é a nossa primeira opção, x valer 14. Outra opção é que 2x mais 8 seja igual menos com mais menos 3x, menos com menos mais 6. Isolando x, dois x mais 3x, 5x é igual a menos 2. X é igual a menos 2 quintos. Ai, professora, você disse que tem que ser positivo. Calma aí. O que tem que ser positivo é o resultado do módulo, tá? O valor de x pode ser negativo, não tem problema. Né? Exemplo 5. Encontrar o valor de x para que módulo de 2x menos 8 seja igual a menos 16. Nesse caso, essa equação não tem solução, tá? Não tem solução. Por quê? Bem, o resultado do módulo não pode ser negativo. Bem, então, para esse caso aqui, a gente não tem solução. Então, uma dica que eu dou para vocês é sempre observarem que se aqui essa equação pode ser resolvida ou não, tá bem? Seja f de x igual a módulo de 3x menos 8. Calcular f de menos 2, f de menos 3, f de 2, f de 3 e f de 5, tá bem? Então, vamos lá. O que vai acontecer? A lei é essa aqui. Então, o f de menos 2 é igual módulo de 3 vezes menos 2 menos 8, tá? Resolvo primeiro dentro do módulo, 3 vezes menos 2 menos 6, menos 6 menos 8 menos 14, tá? Então, eu tenho aqui que o f de menos 2 é igual a 14. Módulo de 14 é 14, de menos 14 é 14. O f de menos 3. Substituo na função, então vai ficar 3 vezes menos 3, menos 8, igual 3 vezes menos 3, menos 9. Menos 9 menos 8, menos 17. Não. Módulo de menos 17, 17 positivo, tá? f de 2 agora. Módulo
de 3 vezes 2, menos 8. 3 vezes 2 é 6, menos 8, menos 2. Então, módulo de menos 2 é 2, tá? A fim de 3. 3 vezes 3, menos 8. 3 vezes 3 é 9, menos 8 é 1. Tá? Módulo de 1 vale 1, tá? E o f de 5 vai ser módulo de 3 vezes 5, menos 8. 3 vezes 5, 15, menos 8. E 7, ok? Módulo de 7 é o próprio 7, tá? Então, bem tranquilo, só substituir e lembrar de resolver o módulo ao final, tá bem? Propriedades do módulo de um número real, tá? Seja x um número real qualquer e há uma constante real, valem as seguintes propriedades. Módulo de x é igual a A, se e somente se, x valerá ou x for menos A, tá? Então, aqui é para lembrar que aquilo que está dentro do módulo pode ser positivo ou negativo, tá bem? Módulo de x menor ou igual que A. Isso significa que o x deve estar entre menos A e A. Mesma propriedade vale se eu trocar o menor ou igual por só menor, tá? Se for maior ou igual que A, o x tem que ser maior que A ou o x tem que ser menor que menos A, tá bem? Essas propriedades, elas podem ser úteis da solução de equações modulares. Gráfico da função modular. Tá? Gráfico da função modular f de x igual a módulo de x é dado abaixo. Veja que ele forma uma espécie de V, tá? Então, aqui, ó, né? Ele forma um V simétrico em relação ao eixo x, mas apenas, né, para essa função aqui, f de x igual a módulo de x, tá bem? Se eu alterar quem tá aqui dentro do x, eu altero o gráfico, tá? Vejam aqui, ó, bem? Eu alterei, dentro do módulo tem o menos 3, o gráfico continuou sendo um V, só que eu desloquei o cantinho dele aqui, do 0 para o 3, tá bem? Aqui nós temos uma situação de uma função quadrática dentro do módulo, né? Vejam que eu viro a partezinha da parábola que era para baixo, tá? Então, aqui essa parábola, ela continuaria aqui assim, para baixo, tá? Aí, o que que eu fiz? Como tá em módulo, espelha para cima, tá? Fica aparecendo esse W aqui, né? Quando que nós temos uma função quadrática dentro do módulo. Bem? Exemplo 9. Resolver a inequação x mais 3 menor ou igual que 2x menos 5. Aqui nós vamos lembrar da propriedade aqui atrás, ó, da propriedade 2 e da 3, tá? Essas aí que nós vamos usar, bem? Que é a 2, também, que o módulo de x é menor ou igual que A, se e somente se menos A é menor ou igual que x, que é menor ou igual que A. Então, eu vou usar isso aqui para resolver, tá? Lembrando que tudo isso aqui faz o papel do x e isso aqui faz o papel do A. Então, vamos lá resolver isso aqui. Eu vou ficar com, tá? Menos A, então vai ser menos 2x menos 5. Atenção que tem que trocar o sinal de todo mundo, tá? Por isso eu uso parênteses. Menor ou igual que x mais 3, que é menor ou igual que 2x
menos 5, tá? Fazendo aqui a marcação para vocês lembrarem depois, isso aqui faz o papel do menos A. Aqui eu tenho o papel do X. E aqui eu tenho o papel do A, tá bem? E aí, para resolver essa inequação, tá? Nós precisamos dividir ela em duas partes, tá? A gente resolve ela em duas partes e depois faz a interseção, ok? Então, aqui, ó, a parte 1. Bem? Menos 2x, menos com menos mais, menor ou igual que x mais 3. Trabalha para isolar o x. Eu vou trazer esse x para cá para ele ficar positivo. Então, eu vou ficar com 5 menos 3, menor ou igual que x mais 2x. 5 menos 3 é 2, menor ou igual x mais 2x, 3x. Passo 3 dividindo, 2 terços é menor ou igual que x, tá bem? Então, isso quer dizer que x é maior que 2 terços, tá bem? Aí, segunda parte, tá? Parte 2. Bom, x mais 3 menor ou igual que 2x menos 5. Novamente, eu vou passar x para cá e número para cá. Aqui eu vou ficar, ó, com 3 mais 5 menor ou igual que 2x menos x, tá? 5 que era negativo veio para cá positivo, x que era positivo veio para cá negativo. 5 mais 3, 8. 2x menos x, tá? Então, aqui eu fiquei com esse aqui, tá bom? E aí, nós vamos analisar a solução agora, bem? Juntando as partes. Tá? O que que nós vamos ter? Parte 1, a parte 2 e a solução, tá? Reta real, aqui. E daí, o que que eu tenho? Na primeira, eu tenho que o x é maior que 2 terços. 2 terços é 0, alguma coisa, tá? Eu vou dizer que aqui está o meu 2 terços. E o x é maior ou igual que ele. Aqui, ó, x é maior ou igual a 2 terços, tá bem? Na parte 2, eu tenho que x é maior que 8. Ou igual a 8, tá? Então, o 8 é maior que 2 terços, né? O 8, vamos dizer que ele esteja aqui. Maior ou igual, bolinha fechada, e é para cá. Agora, para a solução, eu analiso onde eu pintei as duas retas ao mesmo tempo, tá? Eu pintei as duas retas ao mesmo tempo a partir do 8, ó. Esse pedaço aqui está pintado nas duas, tá bem? Então, a nossa solução é do 8 para frente, bem? Então, a solução é x, que pertence aos reais, tá o quê? X é maior ou igual que 8, tá bem? Então, essa aqui é a resposta. Quem preferir apresentar a resposta na forma de intervalos, vai ser do 8 fechado ao mais infinito. Exemplo 10. Resolver a inequação, tá? Módulo de x mais 3 maior ou igual que 4, tá? Aqui, novamente, nós vamos usar uma propriedade lá de trás.
é a propriedade 4, que nos diz o seguinte, que o módulo de x é maior ou igual que A, C e somente C, o x é maior ou igual que A, ou o x é menor ou igual que menos A, tá? Então, aqui, ó, nós temos o x mais 3 fazendo o papel do x na propriedade e o 4 fazendo o papel do A, tá bem? Então, aqui esse aqui nós não precisamos dividir em parte 1 e parte 2, porque ele automaticamente já se divide. Então, vai acontecer o que aqui, ó? O x mais 3 é maior ou igual que 4, ou, né? O x mais 3 é menor ou igual que menos 4, tá bem? Isolo o x. X maior ou igual que 4 menos 3. X maior ou igual que 1. Né? Primeira resposta. X menor ou igual que menos 4 menos 3. X menor ou igual que menos 7, tá? Esse aqui, ó, o ou quer dizer juntar, tá? Então, aqui, nesse caso, o que que nós temos, ó? Eu tenho aqui direto a reta real, tá? Tenho aqui em algum lugar o menos 7, aí eu tenho aqui o 0 e próximo dele o 1, tá bem? Aí, o que que eu encontrei como resposta? X é maior ou igual que 1. Então, x é maior ou igual que 1. Ou, x é menor ou igual que menos 7. X é menor ou igual que menos 7. Tá bem? Então, aqui a nossa resposta é ou o x está aqui nesse pedaço vermelho, ou o x está aqui neste outro pedaço vermelho, tá? Então, aqui, para escrever a resposta, a solução vai ser x, que pertence aos reais, tal que o x é menor ou igual que menos 7, ou x é maior ou igual que 1, tá bem? E acabou aqui a nossa resolução. Feitinho, tá bom? Qualquer dúvida, por favor, entre em contato, tá? E bons estudos para vocês.